Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindos ao canal Portal do Milagre. Hoje, abrimos o âmago da nossa fé cristã. Nosso tema é o Novo Testamento. Esses escritos sagrados nos revelam a vida de Jesus, o nascimento da Igreja e a promessa de esperança eterna. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia Sagrada. Ele contém 27 livros escritos após o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cada um desses escritos foi inspirado pelo Espírito Santo e confiado à Igreja para que cada geração, incluindo a nossa, possa conhecer as boas novas da salvação. Os 4 primeiros livros são chamados de Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus apresenta Jesus como o Messias e Rei prometido, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Marcos mostra o poder e a ação de Jesus, destacando seus milagres e a urgência de sua missão. Lucas, o Evangelho da Compaixão, nos revela Jesus como o Salvador de todos, especialmente dos pobres, dos doentes e dos esquecidos. João, profundamente espiritual, nos chama a crer que Jesus é o Filho de Deus e que nele temos a vida eterna. Depois dos Evangelhos, vem o livro de Atos. Aqui vemos o Espírito Santo guiando a igreja primitiva, começando com o Pentecostes. Os apóstolos, antes temerosos, tornam-se testemunhas corajosas de Cristo, levando o Evangelho até os confins da terra. Então, encontramos 21 cartas chamadas epístolas. São Paulo escreveu muitas delas, encorajando comunidades de fé, ensinando a doutrina cristã e guiando a igreja em meio aos desafios. Outros apóstolos, como Pedro, Tiago, João e Judas, também escreveram cartas repletas de sabedoria e esperança. Esses escritos ainda falam conosco hoje, mostrando-nos como viver como verdadeiros discípulos de Cristo. O último livro é o Apocalipse. Escrito por João, é repleto de símbolos e visões. Embora misterioso, sua mensagem é clara: o mal não vencerá. Cristo é o Rei eterno, e aqueles que permanecerem fiéis compartilharão de sua vitória e glória eterna. O Novo Testamento é mais do que história. É a palavra viva de Deus. Ele nos chama a crer, a ter esperança e a caminhar com Cristo todos os dias de nossas vidas. É um lembrete constante de que as promessas de Deus são verdadeiras e seu amor nunca acaba. Agora, vamos examinar mais de perto cada um dos livros. Muitas pessoas conhecem as histórias encontradas nas Escrituras, mas frequentemente não entendem completamente do que cada livro realmente trata. Sem conhecer o contexto histórico, o autor humano ou o propósito por trás da escrita, é fácil se sentir perdido. É por isso que nesta caminhada, não apenas leremos as palavras, mas descobriremos seu significado. Começamos com o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. Você já se perguntou sobre este livro? É o Evangelho de Mateus e ele é especial. Faz parte de um trio, junto com Marcos e Lucas, conhecido como Evangelhos Sinóticos. Todos contam a mesma história da vida de Jesus, mas a narrativa de Mateus tem um ângulo único. Quem foi Mateus? Ele começou como um cobrador de impostos em Cafarnaum. As pessoas desprezavam os cobradores de impostos naquela época, mas Jesus viu algo diferente nele. Jesus simplesmente lhe disse: "Siga-me." Mateus largou tudo para se tornar um dos 12 apóstolos. Imagina! Ele se tornou uma testemunha em primeira mão do ministério de Jesus, seus milagres, seu sacrifício final e ressurreição. Segundo a tradição, ele dedicou sua vida a compartilhar as boas novas, primeiro com o povo judeu e depois com outras nações, tornando-se um mártir por sua fé.
Mateus escreveu seu evangelho com um público específico em mente: os cristãos judeus. Seu objetivo principal era provar que Jesus era o tão esperado Messias prometido em todo o Antigo Testamento. É por isso que você o encontrará citando profecias antigas e as ligando diretamente à vida de Jesus. O Evangelho de Mateus também contém detalhes exclusivos que não estão em outro lugar, como a história dos reis magos visitando o menino Jesus e a fuga de sua família para o Egito. Além disso, é o único evangelho que usa a palavra igreja, tornando-o fundamental para a compreensão da comunidade cristã. Mateus não escreveu apenas uma coleção aleatória de histórias. Ele as organizou como um mestre magistral. Ele agrupou os ensinamentos de Jesus em 5 grandes discursos, que funcionam quase como 5 lições diferentes. O Sermão da Montanha é o primeiro, onde Jesus nos dá ensinamentos famosos como as bem-aventuranças. Em seguida, vêm as parábolas do reino, histórias simples que revelam verdades profundas sobre o reinado de Deus. Os ensinamentos sobre a comunidade cristã oferecem orientação sobre como viver em conjunto e resolver disputas. O discurso do Monte das Oliveiras antecipa a segunda vinda e o juízo final. O Evangelho conclui com a poderosa e comovente história da paixão, morte e ressurreição de Jesus, culminando na Grande Comissão, onde Jesus envia seus seguidores para fazer discípulos de todas as nações. Desde os primórdios do cristianismo, líderes como Papias e Irineu confirmaram Mateus como o autor, e a Igreja sempre reverenciou este Evangelho. Ele tem sido a pedra angular do culto e da liturgia por 2 milênios. A mensagem para nós hoje é clara. Mateus nos lembra que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Seu Evangelho nos convida a depositar nossa fé na presença de Cristo, a viver os ensinamentos atemporais das bem-aventuranças e a construir nossas vidas sobre o fundamento inabalável de sua palavra. É uma mensagem de esperança, conforto e verdade duradoura. O Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, distingue-se pela sua concisão e ritmo acelerado, apresentando Jesus como um homem de ação heróica. Sendo o mais curto dos 4 evangelhos, com apenas 16 capítulos, ele se desenrola como uma narrativa dinâmica, saltando rapidamente do batismo de Cristo à sua ressurreição. Essa abordagem direta e cinematográfica contrasta com a estrutura mais didática e extensa de Mateus, estabelecendo um tom de urgência e intensidade. Por muito tempo, a tradição considerou Marcos um mero resumo dos evangelhos de Mateus e Lucas. No entanto, a maioria dos estudiosos modernos sustenta a tese da prioridade de Marcos, defendendo que este foi o primeiro evangelho a ser escrito, servindo de base e fonte para Mateus e Lucas. Esta posição confere ao texto de Marcos o estatuto de uma fonte primária crucial para a compreensão do Jesus histórico. Embora o Evangelho seja anônimo, a tradição cristã primitiva atribui a autoria a João Marcos, um companheiro do apóstolo Pedro. Acredita-se que Marcos tenha compilado seu texto a partir dos relatos pessoais de Pedro sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, o que conferiria credibilidade aos detalhes únicos da narrativa. Outros estudiosos, contudo, sugerem que o autor foi um cristão desconhecido, escrevendo em grego, possivelmente na Síria, por volta de 70 d.C., logo após a destruição do Templo de Jerusalém, utilizando diversas fontes para a compilação. Um dos elementos mais fascinantes de Marcos é o que os estudiosos denominam segredo messiânico. Ao longo do Evangelho, Jesus frequentemente ordena que as pessoas mantenham sua identidade em segredo. Ele silencia demônios que o reconhecem e adverte aqueles que curou a não divulgarem o fato. Além disso, ele utiliza parábolas com o propósito explícito de esconder o verdadeiro significado de sua mensagem, indicando que apenas aqueles com discernimento espiritual a compreenderão.
Essa insistência no silêncio, combinada com a confusão e incompreensão recorrentes dos próprios discípulos, forma um enigma central que domina a narrativa até o momento culminante da crucificação. Outra singularidade do Evangelho de Marcos reside em seu final abrupto. Os manuscritos mais antigos e confiáveis encerram-se em Marcos 16:8. A história termina com as mulheres que encontram o túmulo vazio e ouvem a notícia da ressurreição, fugindo cheias de medo e sem contar nada a ninguém. Os versículos posteriores, Marcos 16:9-20, que detalham as aparições de Jesus e a grande comissão, são considerados adições posteriores, destinadas a fornecer uma conclusão mais harmoniosa com os outros evangelhos. Este final original e abrupto reforça o tom cru e poderoso do texto. A teologia de Marcos é igualmente convincente. O autor retrata Jesus não primariamente como um rei conquistador, mas como o Messias sofredor. O clímax do Evangelho não é um milagre ou um ensinamento, mas sim a cruz. Marcos apresenta a morte de Jesus como um ato de sacrifício expiatório pelo pecado. Essa ideia é simbolizada poderosamente no momento da morte de Cristo, quando o véu do templo, a barreira que separava o Santo dos Santos de todo o resto, rasga-se em dois, sinalizando que a separação entre Deus e a humanidade foi rompida. Dessa forma, o Evangelho de Marcos demonstra que o verdadeiro significado da identidade de Jesus só é plenamente revelado em seu sofrimento e morte. A confissão dramática, proferida por um centurião romano aos pés da cruz, certamente este homem era o Filho de Deus, sublinha a mensagem essencial de Marcos. Jesus é o Filho de Deus, manifestado não apenas em poder, mas também em humilhação, sacrifício e morte. O terceiro livro canônico a ser estudado é a narrativa atribuída a Lucas, uma obra notável que se destaca por ser a mais longa das 4 e a única a ter uma sequência direta no Novo Testamento, o livro de Atos, que narra o início da Igreja primitiva. A tradição afirma que seu autor era um médico grego bem educado e um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Embora a autoria seja por vezes debatida, a evidência aponta para um escritor altamente qualificado, profundamente integrado ao cristianismo nascente. Seu estilo literário é o mais refinado do Novo Testamento, marcado por uma introdução clara e formal que estabelece seu propósito: fornecer um relato ordenado e acurado para que seu amigo Teófilo pudesse ter plena certeza do que lhe havia sido ensinado. Este escrito possui um apelo universal. Diferentemente de Mateus, que focou em um público judeu, a mensagem desta obra é direcionada a todas as pessoas, sejam judeus ou gentios. Essa universalidade é enfatizada ao traçar a genealogia de Jesus não apenas até Abraão, mas até Adão, o pai de toda a humanidade. O texto também é a única fonte para algumas das histórias mais célebres das Escrituras, como a amada parábola do filho pródigo, a narrativa do compassivo bom samaritano e o relato emocionante da aparição de Jesus aos discípulos no caminho de Emaús. A narrativa revela um coração generoso, dedicando um espaço especial aos esquecidos e marginalizados. As mulheres, em particular, assumem um papel significativo. Esta é a única obra a narrar a anunciação do anjo a Maria, apresentando também o seu belo cântico de louvor, o Magnificat. Mulheres como Isabel, Maria Madalena, Marta e Maria de Betânia também são destacadas. Além disso, o autor enfatiza o cuidado de Jesus pelos pobres, doentes e excluídos, retratando-o como um amigo de todos, especialmente dos rejeitados pela sociedade, demonstrando gentileza para com cobradores de impostos e elogiando os desprezados samaritanos. Para compilar este rico acervo de informações, o autor afirma ter investigado tudo cuidadosamente desde o início. A maioria dos estudiosos sugere que ele utilizou 3 fontes principais: o texto de Marcos, que serviu como esboço básico, a fonte Q,
uma coleção hipotética de ditos de Cristo compartilhada com Mateus, onde se encontram o Pai Nosso e certas bem-aventuranças, e a fonte L, que compreende o material exclusivo deste relato, provavelmente obtido de tradições orais ou registros escritos que encontrou em suas viagens. Ao narrar a paixão, morte e ressurreição, o escritor insere detalhes singulares que acentuam a inocência de Jesus, mostrando que até Pilatos não encontrou culpa nele. Momentos poderosos e exclusivos, como Jesus orando por seus perseguidores na cruz e a promessa feita ao ladrão crucificado ao seu lado, "Hoje você estará comigo no paraíso", ressaltam sua compaixão. Nos relatos pós-ressurreição, o autor faz questão de provar que Jesus não era um fantasma, mostrando-o comendo com os discípulos e convidando-os a tocá-lo, atestando que seu corpo ressuscitado era real e físico. Este texto bíblico representa um relato completo, compassivo e belamente escrito. Ele dá vida à história de um Salvador para todas as pessoas e serve como uma introdução fundamental para o restante do Novo Testamento, conectando a vida terrena de Cristo ao nascimento e expansão de sua Igreja. Após a análise das narrativas sinóticas, Mateus, Marcos e Lucas, chegamos ao Evangelho de João, uma obra que se distingue por sua natureza singular. Enquanto os anteriores focam no que Jesus fez, este livro se dedica a desvendar quem ele é. É uma peça de literatura poética e espiritual, repleta de teologia profunda e discursos longos e introspectivos. Embora o autor não seja nomeado no texto, a tradição cristã por séculos identificou João, o apóstolo, como o escritor, um dos 12 discípulos originais e o discípulo a quem Jesus amava. Ele fez parte do círculo íntimo de Cristo, sendo uma testemunha de primeira mão de seu ministério. Embora alguns estudiosos modernos questionem a autoria apostólica, o responsável pela obra, conhecido como João Evangelista, demonstra um profundo entendimento dos ensinamentos de Jesus. O estilo da escrita é tão particular que se sugere que o texto emergiu de uma comunidade joanina específica, um grupo de crentes que perpetuou a linha de pensamento teológico do apóstolo. Desde o versículo inicial, o autor estabelece a divindade de Jesus. Em vez de começar com um relato de nascimento, a narrativa abre com uma poderosa declaração teológica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Utilizando o termo grego logos, verbo, o texto descreve Cristo como a própria essência de Deus que se fez carne. Essa cristologia elevada é a marca registrada da obra. No lugar das parábolas encontradas nos sinóticos, Jesus aqui se expressa em discursos ricos e extensos e profere 7 famosas declarações "eu sou", como "eu sou o pão da vida", "eu sou a luz do mundo", e "eu sou o caminho, a verdade e a vida", revelações diretas e inconfundíveis de sua identidade divina. O quarto evangelho tem uma organização elegante. Ele inicia com o prólogo, capítulo 1, que estabelece a natureza divina de Jesus. Segue-se o livro dos sinais, que detalha 7 milagres específicos ou sinais que manifestam o poder de Cristo, desde a transformação da água em vinho até a ressurreição de Lázaro. A segunda metade, o livro da glória, narra a paixão e a ressurreição. O autor interpreta a cruz não apenas como um local de sofrimento, mas como um momento de triunfo e glorificação, no qual Jesus é exaltado e retorna ao Pai. Este livro apresenta muitas narrativas exclusivas, como o diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço, a ressurreição dramática de Lázaro e o ato de lavar os pés dos discípulos. Curiosamente, ele omite detalhes familiares, como os relatos da última ceia sinótica, exorcismos ou o Sermão da Montanha, focando em conversas e eventos cruciais para sua perspectiva teológica. A linguagem do Evangelho de João, por vezes, é vista como um reflexo do intenso conflito entre os primeiros cristãos e as autoridades religiosas judaicas daquela época. Nesse contexto, o termo "os judeus" muitas vezes se refere especificamente a esses líderes e não à totalidade do povo judeu.
Embora esse contexto reflita uma disputa histórica real, estudiosos alertam que seu uso subsequente alimentou tragicamente o antissemitismo ao longo dos séculos. Outra diferença notável é a cronologia. Nesta narrativa, o ministério de Jesus abrange 3 anos, e não apenas um, e eventos como a purificação do templo são realocados para o início de sua missão. Em última análise, o Evangelho de João é um mergulho profundo no cerne da fé cristã. Sua mensagem central é a da vida eterna, alcançada pela crença em Jesus Cristo como o Filho divino de Deus. A obra convoca o leitor a um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo, um vínculo tão profundo que é descrito como permanecer nele. Estimado por mais de 2000 anos, este livro nos desafia a ir além das histórias sobre o que Jesus fez e a compreender verdadeiramente quem ele é. O livro de Atos dos Apóstolos assume a posição de próxima obra no Novo Testamento, funcionando como uma ponte vital que conecta a vida e o ministério de Jesus com a história e a formação da igreja primitiva. A tradição consistentemente aponta Lucas, o médico e companheiro de Paulo, como o autor deste volume, que dá continuidade à narrativa iniciada em seu evangelho. O título reflete precisamente as ações e as jornadas missionárias que pavimentaram a fundação do cristianismo. A maioria dos estudiosos sugere que este relato foi escrito por volta dos anos 80 ou 90 depois de Cristo, provavelmente em um centro de cultura grega, como Antioquia, fruto de uma investigação cuidadosa das fontes, similar ao processo empregado em seu primeiro livro. Embora Atos seja redigido como uma narrativa histórica, ele transcende o mero registro de eventos. É a teologia manifestada por meio de fatos concretos. A obra se divide em 2 partes principais. Os capítulos 1 a 12 se concentram em Pedro e no nascimento da igreja em Jerusalém, enquanto os capítulos 13 a 28 se voltam para Paulo e a disseminação do evangelho pelo vasto mundo romano. Contudo, a verdadeira figura central desta história não é nenhum dos apóstolos, mas sim o Espírito Santo. É o Espírito quem guia a igreja desde o primeiro Pentecostes, quando línguas de fogo pousaram sobre os discípulos, permitindo que Pedro pregasse com ousadia e resultando no batismo de 3.000 pessoas, um momento frequentemente celebrado como o aniversário da igreja. Os primeiros crentes rapidamente enfrentaram intensa oposição. Pedro e João foram presos por pregar em nome de Jesus, e Estevão se tornou o primeiro mártir, perdoando seus perseguidores em seus últimos momentos. Essas provações, no entanto, não extinguiram a comunidade de fé, mas a fortaleceram, espalhando crentes que levaram o evangelho para novas regiões. Um marco revolucionário ocorreu quando Pedro batizou Cornélio, um centurião romano, um evento que demonstrou que as boas novas se destinavam não apenas aos judeus, mas também aos gentios, a todas as nações. A partir desse momento, Paulo assume o protagonismo na divulgação do evangelho por todo o Mediterrâneo. Suas viagens missionárias o levaram a cidades cruciais como Filipos, Corinto e Éfeso. Ele suportou naufrágios, prisões e hostilidade constante, mas jamais cessou de proclamar Cristo. A narrativa de Atos se encerra com a sua chegada a Roma, onde ele continua a pregar o reino de Deus com total ousadia e sem impedimentos, deixando o leitor com a poderosa imagem da mensagem de Cristo fluindo livremente pelo centro do poder mundial. Depois do livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos a Carta aos Romanos. Ela inaugura a coleção das cartas de São Paulo no Novo Testamento. Não foi a primeira que ele escreveu, mas é a mais longa e profunda em conteúdo teológico. A tradição cristã e fortes evidências históricas confirmam que foi realmente Paulo quem a redigiu, ditando suas palavras a um escriba chamado Tércio. Acredita-se que a carta tenha sido escrita por volta do ano 57 depois de Cristo, quando Paulo estava em Corinto, se preparando para seguir até Jerusalém. Paulo a dirigiu à comunidade cristã de Roma, uma igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente.
Seu objetivo era preparar os fiéis para sua chegada e, ao mesmo tempo, pedir apoio para uma futura missão evangelizadora na Espanha. A carta aos Romanos é impressionante por sua organização. Em cada parte, Paulo apresenta a fé cristã de forma clara e profunda. A necessidade universal de salvação, tanto para judeus quanto para gentios, o dom da justificação pela fé em Cristo, a nova vida no Espírito Santo, o plano divino para Israel e todas as nações e, por fim, conselhos práticos para a vida cotidiana do cristão. No coração da carta está a mensagem central de Paulo. A salvação é dom gratuito da graça de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Toda a humanidade precisa de redenção, e é Cristo quem a oferece. Outros temas também se destacam. A ação transformadora do Espírito Santo, que nos torna filhos de Deus, e a fidelidade do Senhor para com Israel, ao mesmo tempo em que o Evangelho se abre a todos os povos. A influência desta carta é imensa. Por séculos, moldou a reflexão da Igreja e inspirou grandes figuras como Santo Agostinho, Martinho Lutero e João Wesley, que nela encontraram o coração das boas novas. A mensagem ecoa até hoje. Não somos salvos por nossas forças ou méritos, mas pela misericórdia infinita de Deus. Somos chamados a viver em fé, esperança e amor, entregando nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. No Novo Testamento, as cartas ou epístolas somam 21 e são divididas em 2 grupos principais. As cartas de Paulo, 13 epístolas. São Paulo escreveu a maior parte delas, dirigindo-se tanto a comunidades específicas quanto a pessoas. Romanos é a mais longa e profunda, um verdadeiro tratado sobre a fé. 1 e 2 Coríntios tratam de questões práticas e morais da igreja em Corinto. Gálatas defende a salvação pela fé contra a ideia de salvação pela lei. Efésios, Filipenses e Colossenses são chamadas de cartas da prisão. 1 e 2 Timóteo e Tito são conhecidas como cartas pastorais, orientando líderes da igreja. As cartas gerais ou católicas, 8 epístolas. Chamadas católicas, ou seja, universais, porque não foram escritas para uma única comunidade, mas para os cristãos em geral. Tiago, o irmão do Senhor, fala da fé acompanhada das obras. 1 e 2 Pedro encorajam na perseverança e alertam contra falsos mestres. 1, 2 e 3 João destacam a verdade, o amor e a vigilância contra as heresias. Judas, também irmão de Jesus, convida a lutar pela fé. Hebreus, de autoria incerta, proclama a superioridade de Cristo e seu sacerdócio. Assim, além de Paulo, outros apóstolos e líderes, Tiago, Pedro, João, Judas e o autor anônimo de Hebreus contribuíram para essa coleção. Juntas, essas cartas formam o alicerce da doutrina, da vida comunitária e da espiritualidade cristã. E assim chegamos ao último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Também chamado de Apocalipse de João, ele nos transporta para um cenário completamente diferente de tudo o que vimos até aqui. A própria palavra Apocalipse significa revelação, e é exatamente isso que o livro nos oferece. Não apenas uma coleção de imagens misteriosas, mas a revelação de Jesus Cristo em toda a sua glória. Trata-se de um livro profético e simbólico, cheio de visões dramáticas, bestas e anjos, trombetas e selos. Foi escrito pelo apóstolo João quando estava exilado na ilha de Patmos. O propósito era claro: oferecer esperança aos cristãos do primeiro século, que sofriam intensa perseguição. Muitos veem no Apocalipse apenas imagens assustadoras, mas em sua essência ele é uma mensagem de esperança firme e duradoura. Com imagens vívidas, descreve a batalha final entre o bem e o mal e garante:
Não importa quão escuro o mundo se torne, Deus continua no controle. A estrutura do livro gira em torno de uma promessa simples e poderosa: Cristo será vitorioso. Aqui, Jesus não aparece mais apenas como o servo humilde dos evangelhos, mas como o rei conquistador, o Senhor da história. O Apocalipse nos apresenta o clímax da Bíblia, a derrota definitiva de todo o mal e o estabelecimento do reino perfeito de Deus, a chamada Nova Jerusalém. Ele termina com uma promessa belíssima: a vida eterna em uma criação restaurada. Um mundo onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. É a mensagem suprema de consolo e segurança para todos os que confiam em Cristo. Perseverem, porque reinarão com Ele para sempre. Assim, o Apocalipse proclama que toda a história caminha para um desfecho triunfante. Deus habitando com seu povo por toda a eternidade. Com este livro, completamos nossa caminhada pelo Novo Testamento. Dos Evangelhos, onde contemplamos Jesus face a face, aos Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo fez nascer a Igreja, passando pelas cartas, que nos instruem a viver na fé. E, finalmente, o Apocalipse, a grande promessa de um cumprimento glorioso em Cristo. O Novo Testamento não é apenas história, é um testemunho vivo do amor de Deus. Ele nos chama a seguir Jesus, a perseverar nas provações e a manter a esperança firme em sua vitória. Para nós hoje, em tempos de incerteza, ele nos recorda 3 verdades eternas. Jesus é o Senhor. Sua igreja permanece e seu povo está destinado à vida eterna. Que essa caminhada pelas Escrituras desperte em nós uma fé mais profunda, uma esperança mais firme e um amor maior, pois a história não termina na escuridão, mas na luz de Cristo que brilha para sempre na Nova Jerusalém.